É isso aí, empreendedor! Seja então muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, empreendedor, à nossa primeira aula da primeira semana do curso Maestria Empresarial, do programa Maestria Empresarial. E nessa semana inteirinha nós vamos focar em cultura empresarial. Basicamente, nós vamos falar como você estabelecer uma cultura poderosa, como você estabelecer uma cultura milionária. Porque se você adquiriu Maestria Empresarial, certamente o seu objetivo é construir uma organização milionária. E não dá para você construir uma organização milionária sem uma cultura milionária. E eu costumo dizer que a cultura não é a base da empresa, a cultura não é o que sustenta uma empresa, a cultura não é a parte de uma empresa ou a cultura não é a melhor parte de uma empresa. A cultura é a empresa e a empresa é a cultura. A sua empresa não é constituída pelos móveis que tem lá dentro, pelas máquinas ou pelos produtos. A sua empresa ela é constituída pela cultura. A cultura foi o que iniciou tudo e é a cultura que vai determinar se vai continuar andando ou se não vai continuar andando. Então nessa aula eu quero falar para você sobre cultura milionária, sobre bases de cultura e quero te apresentar duas grandes ferramentas que vão fazer você implantar, vão contribuir com a implantação de uma cultura poderosa na sua empresa. Agora o fato é, ou você tem cultura ou você tem cultura. Não existe uma empresa que não tem cultura. Ou a sua empresa tem uma cultura poderosa que você estabelece, que você implanta, ou a sua empresa vai ter uma cultura fraca, uma cultura estabelecida pelo meio, uma cultura sendo absorvida de um monte de culturas sendo trazidas pelos seus colaboradores de outras empresas, ou uma cultura absorvida simplesmente pela cultura do país ou pelo momento do país. Então, ou você estabelece uma cultura poderosa, ou qualquer tipo de cultura vai se alojar dentro da sua empresa, dentro da sua organização. Agora, vamos refletir um pouquinho sobre cultura. Tem uma frase que eu gosto muito de Thomas Watson, que diz o seguinte: para ter sucesso, você precisa ter o seu coração no seu negócio e ter o seu negócio no seu coração. Vou repetir. Para ter sucesso, você precisa ter o seu coração no seu negócio e o seu negócio no seu coração. O que significa isso? A sua empresa é reflexo daquilo que tem dentro de você. Os valores da sua empresa são reflexo dos seus valores. A visão da tua empresa é reflexo da sua visão. A missão da sua empresa é reflexo da sua missão. Ou seja, o que é uma cultura empresarial? Nada mais é do que você pegar tudo de maravilhoso que tem dentro de você, seus pontos fortes, aquilo de melhor que você fez, a tua coragem, o teu senso de empreendedorismo, a tua força de empreender, a sua força de implementação e transformar em um ponto de vista ensinável. Daqui a pouquinho nós já vamos ver sobre isso daí. Vamos lá, outra reflexão que eu gosto muito também. As habilidades que te trouxeram até aqui não são as mesmas habilidades que vão te levar para um próximo nível. Se você está aqui na minha frente assistindo essa aula, significa que você já fez alguma coisa maravilhoso da sua vida. Provavelmente você é um empreendedor, provavelmente você é um pequeno empreendedor, talvez você é um grande empreendedor, ou pelo menos você está querendo empreender, está querendo iniciar um negócio e está começando da melhor forma possível. Então significa que você já entrou em ação. Você ter adquirido maestria empresarial significa que você entrou em ação. Então, as habilidades que te trouxeram até aqui não são as mesmas. Você construiu uma vida, você construiu uma trajetória, você caminhou até aqui. Mas o que te trouxe até aqui não são as mesmas coisas que vão te levar adiante. Então você precisa de um novo nível de habilidade. Você precisa de um novo nível de cultura. E é isso que nós vamos fazer aqui nessa aula e nessa semana inteira aqui no Maestria Empresarial. Vamos seguir. Seguinte, quando a gente fala sobre cultura, como que eu aprendi sobre cultura empresarial? Muito simples. Há mais ou menos aí 3 anos atrás, eu tive uma crise muito grande nas minhas empresas. Na verdade, eu tinha bem menos empresas do que eu tenho agora. Hoje são 6 empresas, são 6 negócios. No momento que você está vendo esse vídeo, são 6 negócios. Mas há 3 anos atrás, na verdade, eu tinha 2. Eu tinha uma consultoria comercial e eu tinha uma escola, a minha primeira escola de cursos de inglês e cursos de informática.
Inclusive, antes que você me pergunte, eu não estou em Londres, tá bom? Eu estou aqui em uma das minhas escolas, gravando essa aula para você, em uma sala de aula do curso de inglês. Por isso que eu estou com essa imagem linda de Londres aqui atrás de mim. Quem sabe no outro momento eu gravo uma aula lá de Londres, mas por enquanto eu estou gravando aqui da minha escola só com a imagem de Londres lá no fundo. Mas vamos lá, voltando. Então, eu tinha uma das escolas e essa escola foi muito bacana a história dela. Eu comprei essa escola falida de um ex-patrão. Eu trabalhei lá por quase 3 anos como supervisor de vendas, como gerente comercial, cresci nessa empresa, eu saí dessa empresa para montar uma empresa de consultoria comercial que eu tenho até hoje. Depois, eu voltei lá nessa escola para poder fazer uma proposta de compra para o dono dela. E aí ele acabou me vendendo, só que a escola estava muito ruim, quase fechando, quase falindo. A escola, para vocês terem uma ideia, tinham 73 alunos, sendo que 70 alunos, 43 eram inadimplentes. Tinham 2 colaboradores, 2 funcionários na escola, e essa escola faz parte de uma rede de franquias. Então, eram mais de 500 franquias no Brasil, e a posição que aquela escola, que era de Barueri, ocupava, era de 450 no ranking. Aí o que acontece? Falei, vou trabalhar. Uma coisa que eu sei trabalhar, que eu gosto de trabalhar. Então, acordando cedo, dormindo tarde, trabalhando 12 horas por dia, entregando o melhor do meu conhecimento, o melhor de tudo que eu aprendi na minha vida, o melhor da experiência, da expertise que eu tinha naquele segmento. E aí eu comecei a trabalhar. O que aconteceu? A escola começou a crescer. Só para você ter uma ideia, em 2 anos depois que eu comprei aquela escola já era o 3º maior faturamento do Brasil. De 70 alunos, pulamos para mais de 700 alunos e de 2 colaboradores já tínhamos mais de 40 colaboradores na época, para você ter uma ideia. Então foi um crescimento astronômico, assim, todo mundo falou, nossa, que legal, tudo mais. Bom, beleza, porém, assim que estourou a crise no Brasil, não tanto por conta da crise econômica, mas a gente teve uma crise interna. Eu tomei uma série de decisões erradas, principalmente quanto à estratégia e equipes de vendas, e as nossas vendas caíram drasticamente. Para você ter uma ideia, em 3 meses que a gente entrou nessa crise, vamos dizer assim, nosso faturamento caiu 30%, pouco mais de 30%. E eu não sei se você sabe, mas normalmente a maior parte dos negócios não dão 30% de lucro. O que aconteceu? Eu passei a fechar negativo todos os meses. Eu passei a fechar no vermelho. E as coisas começaram a ficar difíceis. Eu não tinha mais tempo para fazer nada. Eu trabalhava 12, 14, 15 horas por dia. E o fato de eu trabalhar, o resultado já não estava mais acontecendo da mesma forma, porque as habilidades que tinham me levado até ali não eram as mesmas habilidades que iam me levar adiante. E o resultado simplesmente foi caindo. A gente começou a amargar o prejuízo 1 mês, 2 meses, 3 meses. E eu acabei ficando desesperado com aquilo tudo. Porque até então eu tinha liberdade, eu tinha tempo para ficar com a minha família, eu tinha os fins de semana livre, eu trabalhava 6 horas por dia, 7 horas por dia. E aí as coisas aconteciam, só que depois não aconteciam mais. E outra coisa que eu fiquei preocupado, quando eu entrava lá, que eu colocava a mão, que eu trabalhava, até um determinado tempo funcionava. Mas quando eu precisava tirar 1 semana de férias, o resultado caía. Ou seja, a empresa funcionava quando eu estava lá. Quando eu não estava lá, a empresa não funcionava. E aí eu tive acesso a uma palestra com, na minha opinião, um dos maiores especialistas em cultura que existe no país. O nome dele é Marcelo Germano, hoje é um grande amigo, e ele ministra um curso chamado EAG. Uma base teórica do que eu vou ensinar para você aqui é do EAG. Então, recomendo muito o curso Empresa Autogerenciável do Marcelo Germano. Recomendo de verdade. E aí o que acontece? Eu fui lá, fiz o curso do Marcelo Germano, aprendi sobre cultura, aprendi sobre gestão, aprendi um pouco mais sobre liderança, peguei aquela base de cultura e comecei a implementar nas minhas empresas. E aí o que aconteceu? As coisas começaram a mudar. Eu comecei a retomar o crescimento, saí do negativo, empatei, comecei a prosperar, comecei a vender um pouco mais, o faturamento começou a se estabilizar, aquela escola voltou para o topo novamente. Pouco tempo depois nós abrimos outra escola, depois mais uma outra escola, depois uma business school, uma escola de negócios, e hoje, graças a Deus, nós temos 6 negócios que funcionam, muitos deles de forma automática, sem a minha presença. Alguma dessas escolas, para você ter uma ideia, essa escola que eu estou aqui hoje, acho que devia fazer mais ou menos uns 2 meses que eu não vim aqui. Vim aqui hoje para poder
gravar essa aula para você. Então eu quero dizer para você o seguinte: a cultura é a base dos resultados, a cultura é a base da empresa, a cultura é a base da liderança, a cultura é a base de tomada de decisões. A cultura nada mais é do que você pegar o que tem de melhor em você, o que tem de melhor no seu negócio, o que tem de melhor no seu empreendimento, compilar isso tudo em um pacote funcional e entregar para que as pessoas façam acontecer. Então, se você quer ter uma empresa forte, você precisa ter uma cultura forte. Se você quiser ter uma empresa milionária, você precisa ter uma cultura poderosa que gere milhões. E a cultura começa antes mesmo de você começar a sua empresa. Se você já é um empreendedor, se você já tem a sua empresa, não tem problema. Você pode reinaugurar a sua empresa com uma cultura. Eu não estou falando no sentido lógico da coisa, de você ir lá parar, fechar as portas e reabrir. Não, mas você pode restartar, fazer um boot, reiniciar, formatar o computador. Eu lembro que antigamente, acho que hoje faz ainda, né? O computador trava, sei lá, você leva ele num lugar, eles apagam tudo, tira tudo que tem de ruim, instala só o que tem de bom e você dá continuidade. Às vezes é preciso formatar a nossa empresa, é preciso apagar tudo, tirar o que tem de ruim, deixar o que tá bom e dar continuidade. Então essa é a minha proposta para você quando nós falamos de cultura empresarial. Se você quiser ter uma empresa milionária, você precisa estabelecer uma cultura milionária que funcione. André, mas como fazer isso? Exatamente isso que nós vamos conversar ainda nessa aula e nas próximas aulas dessa semana. André, por que você escolheu cultura para começar a primeira parte do Maestria Empresarial? Porque cultura é a base das finanças, cultura é a base das vendas, cultura é a base do marketing, cultura é a base da gestão, é a base das finanças, é a base de tudo que acontece dentro de uma empresa. Começa com cultura. Beleza? Vamos lá. Quando a gente fala sobre cultura, existem as bases culturais. Por exemplo, quando eu falo de cultura, eu lembro de país. Tem a cultura do Brasil, tem a cultura dos Estados Unidos. Ou seja, um país ele é definido pela sua cultura, não só pela sua bandeira, mas sim pela sua cultura. E tem 5 bases que definem a cultura de um país. A primeira delas é a história. Como esse país foi descoberto, se teve guerra, se não teve guerra, como que esse país foi desenvolvido, as crises que aconteceram, que não aconteceram, como que essas crises foram superadas. Então, a história de um país, o passado de um país, ajuda a definir como vai ser a cultura desse país. Uma outra base de cultura é o idioma. Então, a comunicação, o idioma, nos Estados Unidos fala-se inglês, no Brasil fala-se português e assim por diante. Então, o idioma define a cultura de um país. Uma outra coisa que define são as crenças, inclusive as crenças religiosas. As crenças predominantes, a crença religiosa predominante num país determina como vai ser a cultura. Alguns países árabes, alguns países muçulmanos, por exemplo, nós podemos perceber que a cultura é completamente diferente dos nossos países ocidentais aqui. Então, a crença religiosa que predomina no país também determina como é que vai ser a qualidade da cultura. Uma outra coisa importante é a liderança do país. As pessoas que estão no poder, as pessoas que governam esse país, eles também influenciam diretamente na cultura de um país. E por último, a política, o código político, a política, a constituição, aquilo que define como que a empresa funciona, como que a empresa não funciona, ou seja, como que o país funciona ou não funciona, também influencia diretamente na cultura de um país. Então, um país que tem uma história forte, que tem um idioma com boa penetração, um idioma forte, um país que determina crenças poderosas, um país que tem uma boa liderança e um país que tem uma política estabilizada, é um país com cultura forte, é um país rico normalmente. E olha só que interessante, quando a gente traz isso para a nossa empresa, também funciona. Quando a nossa empresa tem uma história forte, a nossa empresa se transforma numa empresa forte. Quando você sabe colocar a tua história para trabalhar a favor da sua empresa, você vai ter uma cultura forte. Quando você tem um idioma, quando o processo de comunicação dentro da sua empresa para com os seus colaboradores e o processo de comunicação externo, ou seja, com o seu público, com o seu cliente,
também é poderoso, você também vai ter uma cultura forte. Quando as crenças, quando os valores que dão base para a tua empresa são valores fortes, você também vai ter uma cultura forte dentro da sua empresa. Quando você tem uma liderança, quando o processo de desenvolvimento de liderança, quando o organograma é bem estruturado, quando a liderança é clara e efetiva, você tem uma cultura forte e poderosa na sua empresa. E quando você tem uma política, quando você tem um código de cultura, quando você tem um manual, quando você tem algo que determina, algo claro, algo específico, algo formal que determina como que as coisas funcionam na sua empresa, automaticamente você tem uma empresa e uma cultura poderosa. E esses 5 aspectos determinam como que é o poder, como que é a força da sua cultura. E com base nesses 5 aspectos e alguns outros é que nós vamos trabalhar de forma prática todos os dias dessa semana. Tá preparado? Vem comigo então. Vamos seguir aqui. Thomas Watson, ele foi o fundador da IBM. E olha só que legal, existe uma fórmula para você estabelecer uma cultura poderosa. Essa fórmula é I mais V ao quadrado mais Z ao cubo. Como assim, André? Agora cultura é matemática? Mais ou menos. Vamos seguir aqui, você vai entender melhor uma coisa. Mas eu quero compartilhar com você uma história do Thomas Watson. Thomas Watson, sem dúvidas, é um ícone do empreendedorismo, é um ícone da gestão no planeta. Ele é o cara que fundou a IBM. Aí um dia, um repórter chegou para ele e falou: Thomas Watson, o que você tem de diferente? O que a IBM tem de diferente que as outras empresas não têm? Aí ele respondeu: não é o que eu tenho de diferente, é o que eu tinha de diferente. Aí o repórter falou: mas como assim, Thomas Watson? E ele disse o seguinte: quando eu fundei a IBM, quando eu comecei a IBM, eu tinha 3 ingredientes fundamentais que fizeram ela se transformar nessa potência. Primeira delas, eu tinha uma visão de como é que seriam os produtos, eu tinha a visão de como é que seriam os clientes, eu tinha a visão de quem seriam as pessoas que trabalhariam comigo. Então, o primeiro ingrediente que Thomas Watson tinha era visão sobre o negócio dele. Segunda coisa que Thomas Watson tinha, ele sabia exatamente como é que seriam as pessoas que trabalhariam. Ele costumava dizer que eram os missionários. Então, ele tinha uma missão estabelecida para a IBM. E ele sabia que quando se tem uma missão estabelecida, os missionários são atraídos. E o terceiro, Thomas Watson tinha a consciência de que toda grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. Então, você precisa ter visão, você precisa ter missão para atrair os missionários, e independente do tamanho da sua empresa, você precisa fazer a coisa certa desde já. Não importa se você tem 1000 colaboradores ou muito mais do que isso, ou não importa se você está começando agora ou se você é o único colaborador da sua empresa, mas você precisa desde já fazer a coisa certa. E quando a gente fala sobre cultura, tem essa fórmula, que é ideias, mais valores e vantagens, mais energia emocional e estômago, é igual a uma cultura poderosa. Quando a gente fala do campo das ideias, nós estamos falando de sonhos, nós estamos falando de visão, nós estamos falando daquele desejo. Sim, toda empresa começa de um sonho. Eu não estou querendo ser filosófico aqui, mas toda empresa começa de um sonho, toda empresa começa de uma inspiração, toda empresa começa de uma aspiração, toda empresa começa no campo das ideias. Você tem a ideia de um produto, você tem a ideia de um negócio, você tem um sonho, você tem um desejo. Começa no campo emocional. Toda empresa, toda cultura começa no campo emocional. Depois, você precisa descobrir quais são os valores, o que sustenta essa empresa, quais são as bases de decisão dessa empresa. E depois, quais são as vantagens, o que a sua empresa faz, do jeito que ela faz, que só você faz, mais ninguém faz. Quais são as vantagens, o que te diferencia dos seus concorrentes e das outras pessoas do mercado. E terceiro, energia emocional. O jeito que as pessoas têm energia na sua empresa, o jeito que você conduz a energia da sua empresa, a energia das pessoas e a sua energia define o poder da sua cultura. E o estômago para tomada de decisões. Tem uma frase de Anthony Robbins que diz que é no momento de decisão que o nosso destino é traçado para sempre. Então, uma empresa com uma cultura poderosa, existem bases de tomada de decisões poderosas também. E isso faz toda uma diferença. E aí, seguinte, a gente parte aqui agora para uma ferramenta que vai dar o apoio para a gente, é o mapa da nossa cultura, chamado PVE. Ponto de vista ensinável, ou em algumas versões chamados como
ponto de vista educativo. Vamos lá, o que a gente vai construir aqui no PVE? O que eu preciso ter na minha empresa para que eu tenha um código de cultura, para que eu tenha uma cultura estabelecida? Primeira coisa, precisa ter uma visão, já falamos sobre isso. Segunda coisa, precisa ter uma missão poderosa para dar senso de propósito para a sua empresa. Terceiro, os valores da sua empresa, os princípios, os pilares da sua empresa precisam ser bem estabelecidos. Quarto, as vantagens ou a vantagem competitiva. Quinto, como tomamos decisões na empresa define tudo. Sexto, energia emocional. Sétimo, performance, indicadores de performance, indicadores de desempenho. E oitavo, iniciativas. Ou seja, como que você, dono dessa empresa, vai gastar o seu tempo para fazer a sua empresa crescer. Porque se você trabalha para fazer a sua empresa produzir, quem está trabalhando para ela crescer? Se você trabalha para fazer a sua empresa se manter, quem está trabalhando para que ela prospere, para que ela cresça? E aí, seguinte, eu quero compartilhar com você uma sacada de como você construir uma cultura empresarial. Primeiro, você não vai construir sozinho. Você precisa definir um comitê de cultura. Esse comitê de cultura pode ser você e a sua esposa, pode ser você e seu sócio, pode ser você e seu gerente, mas precisa ser mais pessoas do que você sozinho. Como é que eu fiz isso? Quando eu fiz lá o EAG, o Empresa Autogerenciável, a primeira coisa que eu cheguei na minha empresa, na minha escola, foi definir quem era esse comitê de liderança, esse comitê de cultura. O que eu fiz? Eu peguei o meu coordenador pedagógico na época, peguei meu coordenador comercial, minha coordenadora administrativa, eu peguei essas pessoas que eu julgava que eram pessoas importantes e eu falei, poxa, a partir de agora vocês vão me ajudar a construir a cultura da nossa empresa. E aí eu reuni essas pessoas e eu criei um comitê de cultura. Então a primeira sacada, a primeira tarefa que você vai ter aqui no nosso curso Maestria Empresarial é criar um comitê de cultura. Como é que é esse comitê de cultura, André? Primeira coisa, você precisa reunir pessoas em que você acredita, pessoas em que você confia, pessoas que de alguma forma você acredita que vão contribuir com a construção da cultura ou a identificação da cultura da sua empresa. Segundo, essas pessoas precisam ter um pouco de visão. Essas pessoas precisam ter um pouquinho de visão, precisam enxergar o negócio como um todo, precisam ter visão além dos próprios interesses ou além do próprio departamento. Terceiro, essas pessoas precisam ter um senso crítico e liberdade para criticar. Você precisa dar liberdade para essas pessoas criticarem você, inclusive, se preciso for. Outra coisa importante, essas pessoas precisam ter liderança. Elas precisam ter um mínimo de senso de perfil de liderança. Porque se elas não tiverem liderança, elas não vão conseguir contribuir com você nesse processo de construção da sua cultura. Outra coisa importante, essas pessoas precisam ter capacidade de implementação, porque são elas que junto com você vão implementar essa cultura, vão fazer essa cultura sair de dentro de você e se transformar prática na sua empresa. E por último, essas pessoas precisam ter capacidade de continuidade. Tem muitas pessoas que têm excesso de iniciativa e falta de acabativa. Pessoas que começam um projeto e não terminam. Essas pessoas precisam, de um modo geral, conseguirem dar continuidade. Elas vão ser os guardiões da cultura dentro da sua empresa. Então, crie o seu comitê. E para isso, você vai precisar fazer algumas reuniões de comitê. O que é reunião de comitê? No meu caso, toda quarta-feira, às 2 horas da tarde, eu me sentava, eu me reunia com essas pessoas, eram 6 ou 7 pessoas na época, eu me reunia com essas pessoas e a gente definia, a gente construía semana a semana o processo de implementação de cultura na nossa empresa. Na época eram 2, agora são 6 e todas elas são regidas pelo mesmo código de cultura. Depois eu vou falar para você sobre código de cultura. Então é o seguinte, essas reuniões, elas precisam ter dias específicos, elas precisam ter horários específicos, elas precisam ter objetivos específicos, elas precisam começar com um objetivo claro do que vai acontecer naquele dia, elas precisam ter o mesmo horário para poder acontecer e os mesmos dias, porque senão você não consegue dar continuidade. Você precisa ter metas específicas, cada uma dessas reuniões
você precisa sair de lá com metas específicas sobre o que vai precisar ser feito. E os checkpoints. O que é o checkpoint? É o momento que você senta com esse comitê, com essas pessoas de forma individual, para você poder checar o que se deu certo, se não deu certo. Para você checar se foi implementado, se não foi implementado. E aí o seguinte, eu fazia quarta-feira 2 horas da tarde, a gente ficava das 2 até mais ou menos umas 5 ou umas 6, e aí a gente saía de lá, cada um com uma meta específica, e no meio da semana, antes de quarta-feira, eu sentava com cada um deles de forma individual, para ver o que estava acontecendo. E aí na quarta-feira eles apresentavam pra gente lá na nossa reunião de comitê o que tinha sido feito e a gente saía implementando esses 8 aspectos do PVE que eu vou ensinar para você no decorrer dessa semana aqui. E aí, seguinte, planejando o seu comitê. Eu vou compartilhar com você aqui uma planilha que está no Google Drive, essa planilha. Eu vou colocar o link dessa planilha para você aqui na nossa plataforma de estudos, ok? E aí você vai acessar essa planilha e você vai começar a construir, você vai começar a definir o seu comitê de implantação de cultura. Então eu sugiro que você tenha aí de 6 a 9 pessoas, não mais do que isso. Se você colocar mais do que isso, vai ficar mais difícil de você tomar as decisões. Então é importante que você tenha um número de pessoas limitados. Qual que é o mínimo, André? O mínimo são 2. É você e mais uma pessoa. Mas o ideal é que não seja mais do que 9, no máximo 10 pessoas, se você tiver a habilidade para poder gerir essas pessoas de uma forma tranquila. Segunda coisa, você vai colocar nessa planilha, igualzinha essa que está aparecendo aí, o nome dessas pessoas, o nome desses possíveis candidatos para fazer parte desse comitê. Depois você vai colocar o cargo. O ideal é que essas pessoas trabalhem diretamente com você, trabalhem diretamente na sua empresa, preferencialmente que elas ocupem cargos de liderança. Você vai escrever o tempo de relacionamento, quanto tempo que essa pessoa se relaciona com você, quanto tempo que essa pessoa trabalha com você. Ah, André, eu tenho aqui um amigo meu, que ele é meu amigo há 10 anos, só que ele só trabalha comigo há 2 anos. Então você vai escrever o tempo de relacionamento. Por quê? O que vai ajudar essas pessoas a construírem a sua cultura é o tempo que elas conhecem você. Porque a sua cultura empresarial é reflexo da sua cultura pessoal. E depois você vai escrever o seguinte: qual que é a característica poderosa que essa pessoa tem que ela pode ajudar? Essa pessoa pode ser uma influenciadora, ela pode ser um líder, ela pode ser uma pessoa que tenha facilidade para implementar projetos, ela pode ser uma pessoa que tenha facilidade para poder escrever, para tirar as ideias da cabeça e colocar no papel. Ou seja, você vai escrever qual é a característica poderosa que essa pessoa tem. E por último, na última coluna, você vai escrever qual é o poder de influência que ela tem. Ela é uma gerente, ela é um diretor, ela tem poder de engajar as pessoas, ela tem o poder de influenciar, ela tem o poder de liderar, ela tem o poder de vendas. Então, você vai definir qual é o poder, você vai listar aí qual é o poder de influência que essa pessoa tem para poder construir essa cultura. Aí vamos lá, depois que você preencheu essa lista aí com os possíveis candidatos, aí você vai analisar cada um deles e você vai selecionar as pessoas que vão fazer parte desse processo de construção de cultura. Durante essa semana, cada uma dessas aulas vai ser para construir uma cultura, mas uma cultura não é construída em uma semana. Eu particularmente construí a cultura da minha empresa por volta aí de 2 meses e meio mais ou menos. Então, as aulas de cultura não terminam essa semana. Você pode continuar com as aulas de cultura. Inclusive, eu recomendo muito que a partir de agora, que você formar o seu comitê, você coloque o seu comitê para assistir essas aulas do Maestria Empresarial para ele te ajudar a implementar uma cultura. Você vai perceber que em cada uma dessas aulas você vai ter uma tarefa, você vai ter um exercício de construção de cultura. E se você não implementar uma cultura, a chance de você ter uma empresa milionária é muito próxima de zero. Vamos lá, seguindo aqui então. Concluindo a nossa aula, na verdade, falamos aqui um pouco sobre o que é cultura, falamos aqui um pouco sobre as bases culturais, sobre a importância de se ter uma cultura na nossa empresa, falamos sobre a ferramenta do PVE aí, ok? Que é ponto de vista ensinável. Um pouquinho antes, contei para vocês a história do Thomas Watson, da IBM, falei do I,
Falei do I mais V ao quadrado mais o E ao cubo, que essa fórmula vai gerar uma cultura poderosa, e falei aqui para você sobre o comitê. E a sua tarefa para nossa aula é listar aqui, criar o seu comitê de influência, o seu comitê de implantação de cultura. E eu concluo essa nossa aula com essa frase do Thomas Watson: uma grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. Não importa qual seja o tamanho da sua empresa, faça a coisa certa. Você não precisa ter uma empresa grande para ter uma cultura grande. Uma empresa grande é reflexo de uma cultura grande. Por que que muitas empresas, a maioria delas, começam pequenininhas e se transformam grande? Porque enquanto pequenas, elas já tinham uma cultura grande. Então, a partir de agora, eu te convido para esse mergulho cultural, para que nessa semana, juntos, nós possamos construir uma cultura poderosa, uma cultura milionária e uma cultura grande, para que os seus resultados sejam proporcionais ao tamanho da sua cultura. Um forte abraço e a gente se fala na próxima aula, que é uma aula sobre visão. Amanhã a nossa aula vai ser sobre visão. Visão poderosa. Como você estabelecer uma visão poderosa e fazer todos os seus colaboradores engajarem diante de uma visão poderosa. Abraço, até a próxima aula. Valeu!